E a gente, apenas relembrando, né, a gente está aqui trabalhando com esse livro do Robson Cavalcante, que eu estou expondo para vocês. A gente já viu aqui a questão de que para o Brasil a conquista, a colonização do Brasil é muito mais do que um empreendimento comercial, um empreendimento de expansão marítima, mas também um empreendimento religioso. Isso é um fator que quase não é levado em consideração na história. Tá? Então, os capitães descobriram, fizeram as navegações e até o próprio Robson faz uma comparação entre a visão expansionista católica de Espanha e Portugal, que é marcada pelo padroado, enquanto que quando os puritanos foram para os Estados Unidos, eles foram com uma visão muito mais colonizadora do que uma visão de extrativista, uma visão de fugir e tal. Mas ambos tinham uma ideologia. A ideologia de Portugal era marcada pelo padroado. O padroado era uma concessão de privilégios da Santa Sé em relação aos reis de Espanha e de Portugal. Por isso, no Brasil, religião e religiosidade eram assuntos de Estado, havia uma união indissociável entre Igreja Católica e Estado, e o fim do regime do padroado só vai ocorrer com a proclamação da República. Por isso a moral era frouxa, né? Um país sem padres e sem sobras. Por isso a religiosidade colonial tinha como matriz a religiosidade ibérica, que era uma religiosidade de guerra. Para eles, evangelizar era evangelizar os mouros. E os mouros eram os inimigos que precisavam ser expulsos da terra. Então isso vai, de certa forma, influenciar muito a maneira como a fé católica entrou no Brasil. Primeiro que havia débeis laços institucionais, a catequese era deficiente, era uma fé supersticiosa, era uma fé sincrética, era uma fé folclórica, porque faltavam padres e faltava seriedade na maneira. A maneira de resolver isso que a Santa Sé encontrou foi a nomeação da Companhia de Jesus. A gente já viu a questão da ideologia guerreira, das cruzadas, né, da missão libertária contra os mouros, Cristo sempre visto como aquele rei esmagador, né, e a cristandade como uma escatologia realizada. O que isso quer dizer? O cristianismo era a escatologia esperada. Essa é uma visão pós-milenista. Visão pós-milenista é de que o cristianismo vai crescendo, se transformando em algo tão bom, vai transformando o mundo até que chega o ponto que nós estamos no reino dos céus e não sabíamos. Então, era assim que os católicos viam, embora eles não chamassem isso de pós-milenismo, mas era uma ideologia quase que a ideologia que mais tarde vai ser adotada pelo iluminismo, pelos deístas e tal. A missão, portanto, era uma missão fragmentária. Professor, a teologia da libertação tem essa base? Tem. Também tem uma visão pós-milenista. Embora, para eles, a questão da escatologia é totalmente diferente. A gente precisa lembrar de uma coisa importante, que é o seguinte. Essa ideia de que a escatologia tem que ser dividida apenas em 3 ou 4 aspectos é uma ideia extremamente protestante e é uma ideia baseada no pressuposto de que um milênio é a base para a construção de uma escatologia. Então, você imagina uma escatologia que seja pré-milenista, amilenista, pós-milenista, ou, no caso de um pré-milenismo extremado, que é o dispensacionalismo. Tá? Quem foi que criou essa ideia de que o penúltimo capítulo da Bíblia é a chave hermenêutica de toda a escatologia bíblica? Por que é que deixamos o
penúltimo capítulo da Bíblia, que é o capítulo que fala de 1000 anos, é o único capítulo da Bíblia que fala de 1000 anos, como a chave hermenêutica para interpretar toda e qualquer escatologia bíblica. Essa é uma ideia protestante. A escatologia estivesse presente só ali. Se resumisse ali. Então, o catolicismo ele não leva em consideração a ideia de milênio. Aliás, para o catolicismo e para uma grande porção do protestantismo liberal, a questão do milênio é coisa de doido, é coisa de maluco, é coisa dos quiliaristas do século 1000, do século X, do ano 1000. Perto do ano 1000 houve um monte de seitas, um grupo muito grande de malucos escatológicos que achavam que o milênio iria acabar ali e começaram a fazer doideiras para tudo quanto é canto. Isso se repetiu em menor grau no final do segundo milênio, mas isso é um resquício do quiliarismo. Quilion é 1000 anos, 1000 em grego. O quiliarismo é essa noção escatológica, apocalíptica, mas de uma maneira assim violenta, da irrupção do reino de Deus, de uma maneira violenta pela mão dos homens ou até pelas mãos de Deus. Esta maneira não é uma maneira bíblica de ver escatologia. Isso a gente depois pode conversar um pouquinho e tal. Acho que a nossa escatologia, nós vamos ver no decorrer da exposição desse livro, nossa escatologia atrapalhou muito a nossa missiologia. Atrapalhou demais a nossa missiologia. Aliás, para os próprios, o pessoal que fez a conquista, por exemplo, dos espanhóis, para eles, confessar o nome de Jesus era suficiente para mandar o coitadinho do índio para o reino dos céus. Então o cara aprendeu a fazer o sinal da cruz, considere-se batizado e vai para o céu, filho. E matavam. Então, a missão no Brasil, em termos religiosos, foi uma missão fragmentada. Houve tentativas sérias de fazer uma missiologia no que eles julgaram ser a maneira correta de levar a fé. Isso foi feito principalmente pelos jesuítas. Embora eu acho que os jesuítas tenham errado muito, né? O nosso querido Robson Cavalcante, ele faz uma diferenciação entre o clero secular e os jesuítas. Para o clero secular, a religião era uma rotina monótona de provisão dos sacramentos. Então era apenas assim, batizar, casar, dar a Santa Ceia, fazer a confissão, dar a extrema-unção e tal. Aquilo não tinha quase que significado algum. Querem ter uma ideia disso? Basta assistir os primeiros momentos da série O Alto da Compadecida. Vocês vão ver como é que os sacramentos são tratados na maioria das paróquias do interior. E aquela história acho que Ariano Suassuna, né, que fez a história, é fantástica, né, porque eles querem fazer a extrema-unção do cachorrinho, para ver se o cachorrinho é curado. Aí o padre diz que não vai fazer extrema-unção coisa nenhuma, mas aí o Chicó promete a herança do cachorrinho, que iria ser para a igreja, aí o padre fica interessado. Quando ele vai, o cachorrinho já está morto. Aí ele reza uma missa pelo cachorrinho, ele faz o sepultamento do cachorrinho com rezação de missa e tudo e tal. Lembra da história? Aquilo é um retrato da religiosidade brasileira. Foi essa religiosidade que os primeiros missionários encontraram no Brasil e por isso... Outra coisa, marcavam-se os ritos de passagem, né? Então, batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, extrema-unção, sepultamento. Natal, Natal, Páscoa, Quaresma e tal. Tanto é que no Brasil, por exemplo, e em alguns países da América Central e até nos Estados Unidos, em New Orleans, existe o famoso Mardi Gras. Sabe o que é Mardi Gras? Vem do francês. Mardi é um dos dias da semana. Quais são os dias da semana em francês? Lundi, mardi,
Mardi, mercredi, jeudi, samedi e dimanche. Tá? Então, o mardi é terça-feira. Mardi gras é a terça-feira gorda. Ou a grande terça-feira. O que é o Mardi Gras? O que é a terça-feira gorda? Carnaval, gente. Por que é chamada de Mardi Gras? Porque é o último dia antes do início oficial da quaresma. Então é o dia de você beber, comer e aprontar tudo que você não vai poder fazer durante 40 dias. Daí vem o carnaval, que nos Estados Unidos é chamado de Mardi Gras. O Mardi Gras é, na verdade, uma festa que tem origem religiosa. O carnaval é de origem católica. Por quê? Porque são os 3 dias que antecedem a quaresma que você pode fazer o que você quiser. Os padres seculares eram dependentes das senhoras das Seis Marias, tinham mulher e filhos, o que não acho que seja uma coisa ruim, guardando apenas o celibato sem guardar a castidade. O que a maioria dos padres seculares diziam é: eu não sou religioso, eu fiz voto de celibato, não de castidade. Celibato é voto de não casar. Castidade é voto de não ter sexo. Eu fiz o voto de celibato, não fiz voto de castidade. Os jesuítas, os padres, né, na verdade não são bem os padres, são os padres chamados religiosos, né, que são dos mosteiros, que vêm de ordens e tal. Eles fazem o voto de celibato e de castidade. O diocesano não, exatamente. Tá? O protestantismo, então, acaba sendo e vindo para o Brasil, acho que foi aí que nós paramos, e vamos continuar daí, né? De uma forma, ou melhor, vamos lá. A religião do Novo Mundo, ela teve 3 origens, ou melhor, ela teve 2 origens logo no começo, nos primeiros 200 anos do colonialismo brasileiro. Você tem o catolicismo, muito forte. Templos foram erguidos, cruzes foram erigidas e símbolos religiosos cristãos foram colocados por toda parte. Os primeiros historiadores protestantes que chegaram no Brasil, eles repararam justamente nisso. Como havia símbolos religiosos cristãos, mas como a religiosidade do povo estava longe do cristianismo católico que eles conheciam da Europa. Até no próprio Portugal. O cristianismo, o catolicismo em Portugal é muito diferente do catolicismo no Brasil. O catolicismo em Portugal é levado a sério. É levado a sério no sentido do modelo tridentino, né? As missas eram rezadas em latim e tal. Esses dias eu estava conversando com uma senhora portuguesa, ela me falou como é que faz a data até a ressurreição de Cristo. Como é que faz? Puxa vida. Ana... porque existe uma brincadeira no Brasil que imita isso. Porque os 3 dias são... Você tem a ressurreição, você tem o Ramos... Antes do Ramos você tem, tradicionalmente, a ressurreição de Lázaro. Aí tem um negócio chamado Monana, alguma coisa assim, e Ana. Ana é comemorado o nascimento de Maria. Ana. Monana seria o domingo seguinte. Depois vem Lázaro, Ramos e na Páscoa estamos. Era uma maneira de contar a quaresma. São 5 domingos, são 40 dias, então equivalem a 5 domingos, que são Ana, que comemora a Imaculada Conceição de Maria, Monana, que eu não sei o que significa, mas era talvez uma maneira de
de manter a rima. Depois vem Lázaro, que é a ressurreição de Lázaro, Ramos, que é o domingo de Ramos, e na Páscoa estamos, que é o domingo da ressurreição. Por isso existem tantas pessoas chamadas Lázaro Ramos. Vocês nunca ouviram esse nome? Não é comum esse nome? Lázaro Ramos? Porque o domingo de Lázaro é o domingo que antecede o domingo de Ramos. Então Lázaro Ramos é de origem católica. Muitos homens chamados Lázaro Ramos não têm a menor ideia de por que se chamam Lázaro Ramos. Porque era maneiro. Nesse meio tempo ocorreu aquilo que nós chamamos de protestantismo de invasão. Os franceses, os huguenotes, tentaram isso 2 vezes. A primeira vez no Rio de Janeiro, com Villers-Lyon, e foi celebrada a primeira Santa Ceia do continente, se não me engano, em 1557 ou 58, eu não tenho certeza. Nesta ocasião, 3 homens foram mortos, são chamados os mártires da Guanabara, e foi escrita a primeira confissão de fé de cunho protestante em 15 minutos. E é fantástica. O texto dela é maravilhoso. É uma confissão de fé que não deixa a dever quase nada às confissões de fé mais importantes do período confessional, que vai de 1600 em diante. As outras confissões de fé são posteriores. Então, a confissão de fé de Westminster é de 1600 e alguma coisa. Confissão de fé, o Sínodo de Dort, foi em 1610. Isso aqui ocorreu em 1558 aqui no Brasil. Feito por leigos, não foi por pastores, não. Eles tinham uma consciência da reforma muito grande. Muito grande. E essa confissão de fé e tal foi realizada aqui no Rio de Janeiro. Alguns anos depois eles tentaram invadir também o Maranhão. Mas aí começou a ocorrer aquilo que ainda era um protestantismo de invasão, mas que pode ser mais chamado de um protestantismo de colonização. Os holandeses tentaram criar a Holanda brasileira, vamos dizer assim, a Companhia das Índias Ocidentais, se eu não me engano, que eu não tenho certeza se foi pelos holandeses. Eles vieram e invadiram o Nordeste, e o conde Maurício de Nassau, ele era conde? Acho que era assim, acho que era conde Maurício de Nassau, criou no Nordeste uma sociedade multicultural, onde os judeus eram aceitos, onde os índios eram integrados. Tanto é que você vai hoje, por exemplo, em Pernambuco, você encontra muito, como é o nome daqueles que moram perto do mar? Tem um nome típico. Não, jangadeiro é o que vive na jangada. É o... Ribeirinho? Tem os ribeirinhos, mas quem mora perto do mar tem outro nome, não me lembro agora. Caiçara, exatamente. Os caiçaras, você encontra muito menino, moleque nordestino, ruivo, todo sardento, porque eles são descendentes de holandeses. Houve uma miscigenação aqui. A sociedade... Houve um caldeamento, exatamente. Outra coisa que eles fizeram foi criar liberdade religiosa. A primeira mesquita construída no Brasil foi construída no Nordeste. Mesquita não, a primeira sinagoga foi construída no Nordeste, na época que os holandeses estavam governando lá. Outra coisa que é interessante acerca disso, para os judeus a liberdade era muito grande, né? Por exemplo, como eu disse, abriu-se no Recife a primeira sinagoga do Brasil e talvez do mundo ocidental das Américas. Quando os holandeses foram expulsos, olha que coisa bacana, isso aqui eu fiquei tão feliz de saber, né? A civilização católica da cristandade se manteve
né, tal. A reconquista luso-católica que expulsa os holandeses, daqui saem para fundar Nova York. Olha que legal! Os holandeses que moravam no Brasil foram os que fundaram Nova York. Não é uma delícia a gente saber? Com a reconquista, Por isso que falam que lá é Nova York no Brasil? Pois é, Nova York. York é uma cidade da Holanda. Por isso que se chama Nova York. Não, mas eu já vi histórias falando do Nordeste que era Nova York. É a Nova York do Brasil, exatamente. Provavelmente por causa disso. Por isso existem tantos judeus em Nova York. Por isso os judeus tiveram tanta coisa. Um filme interessante de se assistir é Gangues de Nova York, onde você tem ali a luta entre os irlandeses, as diversas etnias que surgiram. Aquele filme é muito interessante porque ele mostra uma Nova York em pé de guerra, mostrando a luta entre as gangues e tal. Mas aquilo tudo tem a ver com religiosidade. Note que em Nova York havia uma briga entre os judeus e os irlandeses, que eram extremamente católicos. Toda a luta, não sei quem já assistiu esse filme, se dá em torno de igrejas. A sede das gangues era dentro da igreja. Por isso, St. Patrick, né, ou São Patrício, que é o cara que evangelizou a Irlanda, isso antes até do Império Romano, antes até da Igreja Católica Romana chegar lá, ele é considerado o grande santo irlandês e é muito comemorado em Nova York. Agora, o que vai acontecer com a Reconquista Católica? Principalmente no Nordeste, a gente vai ter a implantação da Inquisição. A Inquisição foi muito séria no Nordeste. Muitos mouros e muitos, eles chamavam, como é que era? Os seguidores da Mafona. A Mafona é o livro dos muçulmanos. Como é o nome daquele livro, gente? Fugiu o nome agora? Alcorão, ou Corã, como eles dizem. Os seguidores da Mafona e os seguidores do judaísmo foram mortos no Nordeste, alguns deles, inclusive, com a ajuda de jesuítas. Tá? Então, a Inquisição retomou lá. Depois disso, nós tivemos uma vinda de... quando houve a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, principal nação amiga, que na verdade era basicamente a única nação amiga a quem se abriu os portos, foi a Inglaterra. A Inglaterra era protestante. Logo, os primeiros navios que chegaram ao Brasil eram protestantes e, portanto, tinham entre os seus tripulantes os ingleses, e havia entre eles os chamados capelães. Então, note, os ingleses que vieram para o Brasil, eles vieram explorar o Brasil comercialmente. Então, eles tinham uma vivência de fé isolada, eles não estavam preocupados em evangelizar os brasileiros. Então, havia uma presença transitória no país, logo, não havia nenhuma proposta missionária por parte deles, a provisão das suas próprias necessidades espirituais era dada através do capelão. Os suíços e alemães aconteceu a mesma coisa. Os suíços vieram morar aqui na região serrana do Rio e descobriram em Nova Friburgo um clima muito parecido com o clima que eles estavam acostumados. Quer dizer, muito parecido temos, né? Pelo menos não era tão quente quanto o Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram? Eles criaram em Nova Friburgo uma réplica da Suíça. No sul tem também. No sul também. No sul, principalmente, você vai ter colônias agrícolas de alemães e tal, transplantando a cultura de origem. Eles não deixaram de falar alemão, tá? Não deixaram de falar italiano, não deixaram de falar e não deixaram de viver. Exato, mas eles passaram a viver uma fé
mais relaxada do que eles viviam nos seus países. Por quê? Porque não havia pastores, não havia quem ensinasse essa gente. Tanto é que quando o Simonton começou a percorrer estas colônias de estrangeiros, de ingleses, de suíços e de alemães, a primeira coisa que ele fez foi pedir ao board, que era o comitê lá, o conselho diretor da missão, que enviasse um missionário alemão para poder pastorear os suíços e os alemães, porque eles estavam perdendo a fé. Foi aí que veio o terceiro pastor protestante que chegou no Brasil, o Schneider, o terceiro pastor presbiteriano que chegou no Brasil, que foi o Schneider. O primeiro foi o Simonton, o segundo foi o Blackford, que era cunhado do Simonton, e aí ele pediu um alemão para vir cuidar dos suíços e dos alemães, e veio o Schneider. Só que ele não encontrou nenhum apoio entre os suíços e os alemães, e o que ele fez? Ele veio trabalhar junto com o Simonton para ajudar a plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele praticamente não teve recepção alguma. Outra coisa que acontece é que o trabalho dele se tornou inócuo entre os próprios patrícios. Então ele ia lá, dava lá os atos pastorais, fazia lá batismo de vez em quando e tal, mas a maior parte do tempo ele estava aqui no Rio de Janeiro, ou evangelizando e criando igrejas presbiterianas. Ele chegou a ser pastor presbiteriano também. Ele veio pela missão presbiteriana, mas ele veio em parceria, se eu não me engano, isso eu preciso verificar, em parceria com a missão luterana. Missão luterana. Por isso, estes alemães, ingleses e suíços passaram a viver um isolamento cultural muito grande. No lugar onde eles se misturaram, que foi americano, eles ajudaram, principalmente os ingleses, eles ajudaram a criar o sotaque caipira daquela região. Por isso que aquele povo fala porta, porteira, porque o inglês usa muito esse R, o R retroflexo é do inglês. O carioca fala muito o X, né, o S, X por causa do português, ora pois. Né? O português falava desse jeito e era muito chique falar assim, então os cariocas começaram a imitar os portugueses falando com este S mais puxado para o X, né? Falando pastel, falando, né, esse tipo de coisa. Já na minha terra, que é Sorocaba, que é perto de Americana, nós falamos muito porquê, porta, né, tal, por causa do sul, mas principalmente falamos porta, porteira e tigurfo por causa dos ingleses e dos americanos. Tá bom? Meu neto quer saber como é que carioca fala Pepsi. E acha que é Pepsi. Nessa época veio Henry Martyn, o missionário inglês anglicano, né? A caminho da Índia e da Pérsia, onde ele morreria jovem após um ministério breve e fecundo. Ele tem um navio em que viajava ancorado em Salvador, Bahia, por alguns dias para reabastecimento. Quando ele desce a terra firme, ele faz contato com os nativos e ele fica impressionado com o número de cruzes no topo das igrejas, nos cemitérios, nos morros, ao mesmo tempo em que o povo parecia não compreender o sentido e as implicações da mesma. Eu já falei para vocês a oração do Simonton, quando ele atravessou, ele estava vindo no navio para o Brasil, o Banshee, ele estava vindo para o Brasil como missionário, e logo que ele atravessou a linha do Equador, ele viu pela primeira vez o Cruzeiro do Sul. Então ele escreveu no diário dele, eu posso trazer para vocês na próxima aula, ele escreveu no diário dele o seguinte: hoje pela primeira vez eu vi o cruzeiro que ilumina o céu do Brasil. Eu não sei se ele usa a cruz, eu acho que a cruz que ilumina o céu do Brasil. Aí ele faz uma pausa e ele fala o seguinte: ó Senhor Deus, faze com que a cruz que brilha no céu dos brasileiros brilhe também no coração deles. Bacana, né? Bom, aí, aqui, né, o nosso querido, que nós acabamos de falar, o Henry Martyn, que era
missionário anglicano, ele escreveu no seu diário: cruzes em profusão, mas quando será que esse povo ouvirá com clareza a pura mensagem da cruz? Nós estamos então chegando naquele ponto em que o Brasil já abriu os portos, os portugueses já estão aqui no Brasil de maneira mais definitiva, o Brasil já foi levado a vice-reino, o rei está no Brasil, o imperador, né, de Portugal, Algarves e Brasil já está morando no Brasil, e eles começam a perceber a necessidade de abrir os portos, e não somente abrir os portos, mas abrir a economia brasileira. Então, a cristandade no Brasil, ela estava estabelecida já por 3 séculos, mas num vínculo com o Estado. Além disso, havia uma questão de subordinação ao Estado e não de tutela. A ideia do Papa era que o Estado tutelasse a Igreja. Mas o que estava acontecendo é que quem mandava na Igreja era o Estado, por causa do modelo do padroado, ou do regalismo, como era chamado, né? Com a independência, o que aconteceu? Poderia ter sido... Mas seria o modelo padroado? Eu já falei isso na outra aula. O padroado eram os privilégios concedidos pelo Papa aos reis de Portugal e Espanha para, em nome da Santa Sé, evangelizar as terras que seriam conquistadas. Como se eles fossem o chefe da igreja. Na verdade, a expressão eles deveriam ser os padrinhos ou tutores da igreja católica nas novas terras. Porque o Papa não tinha como mandar missionários. Então, o que ele fez? Ele constituiu Portugal e Espanha como nações missionárias. Só que era uma teologia de missão de conquista e desbravamento, mas não tinha nada de missiologia aí, missiologia no sentido de evangelização. O pastor falecido fala que a segunda missa, quer dizer, as segundas. Exatamente. Exatamente. Celebrou-se a primeira missa, mas as segundas missas ficaram por acontecer. O imperador do Brasil, com a independência, foi sucessor da chancelaria da Ordem de Cristo. Isso quer dizer que o mesmo título que o pai tinha, ele também passou a ter. Então, Dom Pedro I passou a ser o chanceler da Ordem de Cristo no Brasil. Em termos gerais, manteve-se o padroado. O clero continuou sendo funcionário público. Tá? E é interessante que no Nordeste, inclusive, tem um santo que até hoje recebe salário de, se eu não me engano, de sargento. Eu não tenho certeza quem é, acho que é Santo Antônio, que na hora de uma guerra lá que houve e tal, eles convocaram Santo Antônio para o exército, para que o Santo Antônio ajudasse na guerra e tal, e como eles ganharam a guerra, até hoje a igreja de Santo Antônio recebe o salário do exército para o Santo Antônio, porque ele é sargento do exército brasileiro. Vem da época de Portugal. Tá? Vai para a igreja administrar. A igreja de Santo Antônio. Ou a irmandade que cuida daquele santo. Tá? O Estado é quem arrecadava os dízimos. Por que é que a gente paga, quem mora perto do mar e quem mora em alguns lugares, a gente paga uma série de impostos com nomes estranhos, né? Laudêmio, que mais? Tem um outro aí. Então, o laudêmio é porque estas terras pertencem pertencem à Marinha, sim, mas tem alguns que pertencem à Santa Sé. Icaraí paga a missão. Exato. Exatamente. Pagamos a Igreja Católica até hoje pelas terras que nós usamos, principalmente as terras do Rio de Janeiro. Tem laudêmio e tem um outro nome aí que eu não me lembro, né? O Estado arrecadava os dízimos e, portanto, pagava os padres. Também nomeava os bispos, provendo o salário dos mesmos. Quem é que mandava na Igreja do Brasil? O modelo político, então, era um modelo de exclusão. Oi?
ser uma semana. Não, já vai bater, já. Não se preocupe que quando a Bia bater, todo mundo... Seguinte pediu para não chegar atrasado, porque eu quero pagar aula de... Vamos encerrar aqui, então. O modelo político praticado no Brasil foi um modelo de exclusão dos indígenas, dos escravos e das mulheres. Os brancos, ilustrados, especialmente, tinham alguma vantagem juntamente com as elites, que era formada pelos militares, pela corte e pelos padres. Então, o modelo político brasileiro era um modelo onde os brancos ilustrados, os brancos das elites e a corte tinham privilégios e direitos que os indígenas, os escravos e as mulheres em geral, e também os pobres, né, os brancos pobres, ou os mestiços, os misturados, os mamelucos, os cafusos, os mulatos, e toda essa miscigenagem, né, toda essa gente misturada, não tinha. Esse era o modelo político aplicado no Brasil. Com a abertura dos portos às nações amigas, nós nos colocaríamos sob a influência inglesa em todas as áreas, menos na religião. E aí, a presença de protestantes batistas, metodistas e presbiterianos entre os confederados derrotados na Guerra da Secessão, vindos dos Estados Unidos, principalmente ao estado de São Paulo, onde fundam a cidade americana, também se insere no modelo não missionário da imigração. Eles vieram para fugir e tal, eram batistas, metodistas, presbiterianos, criaram igrejas na sua própria língua, influenciaram demais a região, mas não criaram um protestantismo de missão, não criaram uma ideia de missão de evangelização e conquista do Brasil. Americana é a cidade em São Paulo. Cidade americana, próxima a Campinas. Não, isso já é 200, 300 anos depois. Tá? Na época de Vila-Ganhão são os franceses, não são os ingleses. Vila-Ganhão é 1500 e alguma coisa. Isso, huguenotes. Maurício de Nassau, 1650, 1670, chegou a haver no Nordeste cerca de 60 a 70 igrejas reformadas, e eles chegaram a formar um sínodo no Brasil. E existe a história de um traidor. Ele é chamado de traidor pelos portugueses porque ele era português e ele se apaixonou por Ana de Holanda, casou-se com ela, mas a história conta que, na verdade, antes de se apaixonar por Ana de Holanda, ele converteu-se ao protestantismo. Ele foi o primeiro convertido ao padre? Calabar. Não, o primeiro convertido no Brasil e batizado no Brasil, que foi o padre, era a igreja presbiteriana, isso já em 1850, 60 e pouco. Não, então nós estamos falando de pessoas diferentes. Então, desculpa. Lá no Maranhão, provavelmente foi alguma coisa ligada à invasão holandesa. Eu preciso pesquisar, deve ter havido sim, deve ter havido. Porque houve muitos padres que se converteram naquela ocasião, muitos padres que se casaram, e quando os portugueses retomaram, a coisa ficou feia. A coisa ficou feia para toda essa gente. E um deles, que foi considerado o exemplo de traição, é chamado o grande traidor dos portugueses, mas não foi bem um traidor, ele fez uma opção. Ele se converteu ao protestantismo, casou-se com uma holandesa e ele optou entre a invasão, entre a dominação portuguesa e a dominação holandesa. Ele optou pela dominação holandesa. O nome dele é Calabar. Chico Buarque fez uma peça a respeito disso. Chama-se Calabar, o elogio de uma traição. Chico Buarque de Holanda escreveu uma peça. Essa peça foi censurada durante o regime militar, mas depois que o regime começou a afrouxar, a peça foi apresentada e é a história de Calabar, que era português e se converteu ao protestantismo. E há inclusive algumas músicas de Chico Buarque relacionadas a isso.
são muito interessantes. Por exemplo, existe uma música que se chama Tanto Mar. Não, essa é mais recente, essa é sobre a Revolução dos Cravos. Mas existe um material muito bom sobre a peça Calabar, a gente até depois pode dar uma olhadinha, dar uma procurada, e ver o que a gente tem sobre Calabar, porque Calabar foi um caso de conversão. Semana que vem, a gente vai dar uma olhadinha em 1855, quando vai começar, de fato, a primeira missão, o primeiro exemplo de protestantismo de missão que veio ao Brasil, que foi o nosso querido Robert Calley, que chegou ao Brasil em 1855 e foi um visionário, porque ele queria fundar uma igreja evangélica brasileira sem os denominacionalismos que ele conhecia tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, como nos lugares onde ele foi perseguido e tal. E ele fundou a Igreja Evangélica Fluminense, que é a primeira igreja evangélica brasileira. Ok? Congregacional. Mas ele não queria que fosse congregacional. Ele queria que fosse... Eu aprendi toda a vida que a primeira igreja protestante a entrar no Brasil foi pelo Pará e foi a Assembleia de Deus. Isso aqui ocorreu em 1855. Essa evangélica do Pará foi em 1920. 1910. Nós vamos ver a história, nós vamos dar uma olhada na história do pentecostalismo e de como ele chegou no Brasil, das 3 ondas do pentecostalismo. Vamos ver se dá tempo da gente fazer isso. 100 anos depois disso aí. Aliás, a primeira igreja a chegar no Brasil foi a igreja huguenote, em 1555, e os primeiros mártires morreram na década de 60 do ano de 1500, do século XVI. Então é uma coisa muito mais antiga do que a gente imaginava. Tá bom?